Olá, pessoal. Mais uma vez aqui, mais um encontro aqui, tá? Então, hoje nós vamos aprender sobre o uso do there is and there are, tá certo? Então, fiquem ligados. Então, gente, quando usar there is ou there are, né? Então, você tem que lembrar o seguinte. Quando o tem tiver o sentido de há, no sentido de existir, né? Você deverá usar as combinações there is and there are. Então, sempre quando tiver a ideia de existe determinada coisa, ou no singular ou no plural, você vai ter de utilizar em inglês there is or there are. Então, sendo que there is é usado para falar de coisas, de uma coisa ou uma pessoa, então é no singular. E there are você vai utilizar para várias coisas ou pessoas. Então a ideia é de plural, tá certo? Então vamos dar uma olhada aqui. Nosso primeiro exemplo. Então, there is one bed. Então, tem uma cama, né? Ou existe uma cama, certo? Então, a gente pode traduzir dessas duas formas. Então, there are two beds. Então, tem duas camas. Então, there is singular, there are plural, certo? Então, vamos prestar mais atenção aqui, outro exemplo. Então, aqui, there a sofa in the living room. Ó, a sofa. Então, um sofá. Então, eu vou utilizar there is, there isn't, there are or there aren't. Olhem a gravura. Na gravura aí, ó, na sala de estar tem o quê? Tem um sofá. Então, eu vou dizer there is a sofa in the living room, certo? Então, preste atenção. Então, singular. Então, vou utilizar there is. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui a mais exemplos. Então, vamos complete using is ou are. Então, a gente já tem o there e a gente vai completar agora com is ou are, dependendo da situação. Is para singular, are para plural. Tá bom? Então, vamos para o primeiro exemplo aqui. There a kite. Kite quer dizer pipa, né? Então, there is a kite. É só uma, né? Singular. Agora, two cats. Dois gatos. Então, vou utilizar there are two cats. Número 3, there three pencils. Então, 3 lápis. Então, eu vou utilizar there are. Número 4, there an orange. Uma laranja. Então, apenas um singular. Então, eu vou utilizar there is. Número 5, 5 boys. 5 garotos. Então, eu vou utilizar there are. There are 5 boys. Número 6, 5 birds. Birds quer dizer pássaros. Então, plural. Então, vou utilizar there are. There are 5 birds. E o último exemplo, a car. Um carro. Então, tem um carro. There is a car. Tá certo? Então, não esqueçam. There is para singular. There are, plural. Na forma negativa, é só você recordar do verbo to be. Como eu utilizo is and are, quando eu vou colocar no verbo to be no passado, eu vou utilizar a partícula not, né? Ou is not vai ser isn't, are not vai ser aren't. Então, a gente vai aplicar nas sentenças com o uso do there is and there are. Então, ó, there isn't a bed. Então, não tem uma cama. E no plural, there aren't two beds. Não tem duas camas. Então, é só lembrar do nosso conteúdo anterior e juntar aqui agora, tá certo? Então, there isn't, não tem. There aren't, não tem, mas no sentido de plural, tá certo? Então, vamos lá. E a forma interrogativa é mais simples ainda, gente. É só você inverter, colocar o verbo to be na frente. Então, ó, ao invés de dizer there is a book on the desk, você vai fazer a forma interrogativa. Então, is there a book on your desk? No plural, are there 3 boards in your classroom? Tá? Então, é só inverter. E aqui a gente tem um resumo, tá bom? Então, positive ou na forma afirmativa. Então, vai ser there is a table, there are 2 desks. Então, there is para singular, there are para plural. Então, percebam que a forma afirmativa vai ser there is e o complemento. There is a table. Ou there are e o complemento no plural, porque there is é para singular, there are para plural. Se eu quero fazer a forma negativa eu vou utilizar isn't or aren't. Então, there isn't a table, não tem uma mesa. Então, there isn't, singular. There aren't any desks, não tem nenhuma carteira. Então, eu vou utilizar aren't, porque vai ser plural, desks.
bom? E se eu for utilizar a parte interrogativa, eu só basta fazer o quê? Eu vou pegar o verbo to be e colocar na frente. Então, is there a table? Ou are there any desks? Certo? Então, essas são as três formas: afirmativa, negativa e interrogativa, tá bom? Então, se eu pergunto, por exemplo, is there a table? Eu posso dizer yes, there is, ou no, there isn't. Ou are there any desks? Yes, there are, ou no, there aren't. Essa é a forma contraída, a forma curta. Ou se eu quiser a forma mais completa, eu vou dizer is there a table? Yes, there is a table. Ou are there any desks? Yes, there are some desks. Tá certo? Então, esse é um resumo geral. Qualquer dúvida extra, gente, vocês mandem mensagem pelo grupo do WhatsApp, tá bom? Então, vamos dar agora uma olhada no nosso exercício, certo? O exercício, gente, o que é que vocês vão fazer nesse exercício? Vocês vão completar as frases usando there is, ou there are, ou there isn't, ou there aren't. Certo? Então, ó, look at the picture below and complete the sentence. Então, você vai olhar as gravuras e vai ver a diferença entre elas. Veja que é uma criança num parque. Então, vamos ver aqui dois exemplos. Então, there is a car on the road in picture A. Então, tem um carro na avenida, né, na gravura A. Tem sim. Olhando bem, tem um carrozinho lá. Agora, vamos lá. There isn't a car on the road in the picture B. Então, na gravura B, não tem esse carro. Então, vocês vão fazer esse mesmo trabalho. Vocês vão utilizar there is quando tiver, there isn't quando não tiver. Isso em situações do singular. There are quando existir, no sentido de plural, ou there aren't quando for na parte de negativa no plural, tá certo, gente? Então, por hoje é só. A gente have a nice week and see you next class, okay? So, bye bye, guys.